o nosso quadro Troca de Ideias. Conosco, Eric Gomes. Boa noite, Eric. Tudo bem com você? Boa noite, Neto, Maria e todos os telespectadores, os nossos nobres amigos, sim, Cecílio e Evaldo, que é um prazerzaço estar aqui com eles, conversando e aprendendo. E eu tô aprendendo. Sempre. O Cecílio falou que ele aprende, que nada, ele só ensina. Esse homem é uma Barça ambulante, para quem sabe. Melhor do que o Google. Se o Google descobrir ele, tá enrolado, tá mais de longe. Cecílio, boa noite, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigado. Me sinto bastante lisonjeado. A gente fica feliz com sua presença. Cumprimento os telespectadores. Muito bom. Valdo, tudo bem? Sim, boa noite, tudo bem? Boa noite. É um prazer estar com vocês e uma boa noite a todos que nos assistem e vamos em frente. Vamos bater um papo. Você de casa participa conosco. 2534-1234, 99141-1048. Quero sua participação aqui ao vivo conosco. Pode mandar pergunta, pode questionar aqui os nossos convidados, participantes. Fique à vontade. Você sabe que tá dando uma repercussão esse quadro nosso aqui. Eu estou pensando em efetivá-los aqui. O Evaldo falou, Neto, fica tranquilo. É isso? É isso ou não, hein, Eric? Vamos? Nós temos que conseguir, do Evaldo, arrancar dele algumas informações políticas, que o homem é um cofre, bicho. É um cofre. Ele não entrega. Nós temos que pedir pro seu Cecílio nos ajudar, porque ele conhece tudo estrategicamente, mas o Evaldo não fala. O homem só no capial, que aí sai tudo. Aí ele não deixa eu ver aqui, né? Ele mostra pra você e não deixa eu ver, né? Não deixa. Agora, esse capial, você contou como é que surgiu, foi muito interessante, o movimento aí do Barjas Negri, sim. Né? Mas muito disso aí ele aprendeu, e o Evaldo sempre fala isso, né, Eric? A gente sempre tem que se espelhar em alguém, né? Eu estava conversando com o Eric também esses dias, o Eric gosta muito de esporte, né? A gente estava falando do Ayrton Senna, né? O tanto que o Ayrton Senna fez, enfim, na sua humildade. E a gente tem vários ícones, né? Que a gente pode se inspirar. Cecílio, você é um ícone, obviamente, o Evaldo trabalhou com você, mas a gente sempre tem e se espelha, como o Eric acabou de falar, né? A gente aprende muito mesmo, Cecílio, porque você tem a vivência. Além de ter, obviamente, toda essa questão, né, cultural muito bonita, que é nossa, mas você tem uma vivência, né? Que isso só o caminhar pode ensinar, né, Cecílio? Quer dizer, em outras palavras, Cecílio, você está velho. Não é isso. É um bom resumo. Me permita, o senhor tem experiência que nunca ninguém vai ter, porque ninguém vai viver o que o senhor passou. Esse sapato que o senhor está usando, só o senhor usou. Então, assim, e para nós, e aqui eu me sinto lisonjeado da gente, nós temos posições políticas distintas, mas que o objetivo é o mesmo. É o povo, o final é o mesmo. Podemos ter uma vertente um pouquinho diferente, mas o povo é sempre número um. E conversando com esses dois senhores, que aula. E aí eu tenho que agradecer a você, Neto, e a Maria, por estar aqui junto dessas ilustres mentes de Piracicaba. E olha só, como nós temos pessoas em Piracicaba de gabarito, de musculatura, que assim, é um prazer, é um aprendizado. A gente quando sai daqui conversa um pouquinho, que cabeça. Velho nada. Os 85 hoje, os novos 60. Entendeu? Mas você não deixou terminar. Perdão a minha falta de educação. Eu falei que vocês acham que eu sou velho, por isso falei, eu sou antigo. Antigo. Com um bom vinho, né, Cecílio? Fala, Evaldo. Mas falando de aprendizado, eu me lembro muito bem quando faleceu o sempre estimado aí Cássio Pascoal Padovani, que era prefeito, e fomos lá, eu trabalhava no diário, fomos lá fazer as matérias, sepultamento, e o corpo ficou lá na catedral, e um corria de um lado, outro corria do outro, e fizemos a matéria normal. Daí na matéria tinha um subtítulo, o político na época que estava fumando durante a missa. Essa foi do Cecílio, então foi com ele que eu aprendi a fazer essas fofocas. Eu não vou falar o nome porque faleceu, uma questão de respeito à família, mas naquela época
ele fez umas pílulas, que ele chamava de pílulas, e ele dizia, contava, pô, todo mundo, sentimento de um lado, do outro, e o outro fumando durante a missa. Quando você deve fumar na missa ou não, esse é um outro assunto, mas é o registro de um capial da época, né? Talvez lá já era o embrião do capial. Eu fui fumante dos 9 aos 60 anos. Dos 9? 9 anos de idade. Para você mostrar que você era homem na minha época, tinha que fumar, beber. E depois outras coisas. Depois de outras coisas. Mas esse cigarro era cigarro de palha? Não, cigarro. Cigarro mesmo, né? Cigarro mesmo. Era incrível. Então, mas hoje não mudou, viu, Cecília? Porque hoje o jovem está fumando esse. Chama cigarro. O vape, né? O vape Isso que faz. perigo, Isso é pior do que o cigarro. Mas naquela época, o Hollywood influenciava muito. Sim. Porque eram os artistas famosos. Do Marlboro, Hollywood. Que fumavam, Grandes né? artistas, Marlon Brando, fumando em cena, né? Fumava durante a cena, né? Fumava durante a cena e mostrava. Eu vou aproveitar, né, que o nosso amigo Evaldo falou. Eu tenho uma pergunta para ele. Eu tenho 49 anos. Da experiência de vocês, Evaldo e Cecílio, quem foi o prefeito que mais marcou Piracicaba, que mais mudou Piracicaba? Eu posso falar só de 69 Tá bom. para cá, né? Eu ainda fico com a ação popular. Ele transformou a administração no sentido popular, que foi o João Herma Neto. Ele foi seguro naquilo que ele queria, tanto é que ele formou muita gente, tantos bons profissionais como alguns até ruins demais, e que estiveram no governo dele. Como também teve orientação de vários, vamos dizer, filósofos da esquerda da época. Tá. Então, hoje você vai na Balbo, hoje você fala do nome do João Herma, não há família lá que não se lembra de João Herma. Esse é de sempre para cá. E também na parte já administrativa, sem colocar a questão se era do bom ou do mal, só a questão administrativa, a Dilson Maluf organizou muito bem a prefeitura. Você compreendeu? Depois cada um marca uma coisa. Uma marca, né? Agora não vou falar para o senhor qual eu acho que foi o pior, porque você não perguntou, né? Então, Não, mas eu posso perguntar. Neto, Eu posso perguntar. por favor. Não, seu Cecílio, do senhor, qual o posicionamento do senhor? Olha, eu acho que depende da época. Entende? Naquela época, por exemplo, eu me recordo muito bem, eu falei, eu conheci desde Luiz Dias Gonzaga até todos eles. E, claro que não vi a administração do Gonzaga, mas eu conheci pessoalmente depois. Alguns marcaram, quer dizer, por exemplo, Luiz Gonzaga, Samuel Neves, marcaram naquela época em defesa da pobreza, dos mais humildes. Chega o Luciano Guidotti faz uma transformação, acompanhando a época, que era a época do Juscelino, a época do Cavalho Pinto em São Paulo. Ele faz uma revolução administrativa. O Salgô Castilhon, por exemplo, ele faz a primeira iniciativa de administração na zona rural de Piracicaba. Foi o primeiro prefeito que deu atenção para o ruralismo. Então, eles começaram. Agora, quando chegou o golpe militar, depois do golpe militar, já andou. Afetou até as prefeituras? Afetou até as prefeituras? Não, porque as lideranças políticas, eles eram pobres, compromissados. Sim. Agora, quando o Evaldo fala do João Herma, eu acompanhei muito o João. E o João foi um dos maiores talentos políticos de Piracicaba. Eu acho isso. Maiores talentos políticos. Para mim, os dois líderes populares foram o João Herma, primeiro o Salgô e segundo o João Herma. E um detalhe, me permito falar, o João era meu primo irmão. Meu primo irmão. E eu fiz oposição ao João durante toda aquela época, porque o João começou a fazer um monte de besteira. Sabe, fez coisas que não deviam ser feitas.
infelizmente, apesar do talento dele, eu acho que ele perdeu o talento dele com aquelas bobagens que ele fez em Piracicaba. Agora deixa você perguntar. Pega o Evaldo, o Cecílio colocou uma data, né, que datou aí, que ele falou, olha, a partir que mudou, né, quando teve o golpe militar, tudo foi mudando, foi desarticulando, eu acho, né, Cecílio? Mas pós o golpe, a gente começou a voltar a ter essa questão da política mais ativa, né, e aí definindo já os dois extremos, mais definido. Você acha que Piracicaba se fez valer nessa questão, Evaldo, a gente chegou no extremo que é hoje, né? O país está dividido. Eu acho que agora está voltando novamente essa loucura dos dois extremos, não está mais fazendo valer, eu acho, né? Chegamos no fundo do poço, né? Tudo que se divide perde. Talvez agora está retomando essa consciência, tal, que não é bem assim, extremismo não é legal, acho. Mas logo depois que caiu o militarismo, que o Brasil voltou a ter essa possibilidade, você acha que Piracicaba ela teve essa grandiosidade de se ter na política nomes, como vocês citaram, pós essa mudança dos militares para uma democracia novamente? Olha, eu vejo um pouco de dificuldade de falar em política se não falar em comunicação. Uhum. Porque o problema da humanidade, e aí vai uma definição que faço sem preocupação, é que o problema é comunicacional. O problema não é nem político, nem econômico. A forma com que se comunica. E os militares ensinaram a não se comunicar. Isso eu senti por causa da minha idade. Piracicaba conseguiu marcar presença a partir de Pacheco Chaves, Cecílio pode me ajudar nisso aí, de políticos que passaram por aqui, o próprio Rafael Baldassi, aquela turma de Arena antiga, que marcava presença no governo federal. Assim como São Carlos teve um Pereira Lopes, nós tivemos aqui um Pacheco Chaves, que chegou a ser, inclusive, secretário de Cultura do Estado. Mas a grande preocupação minha, que era e continua, é quem se comunica e o que se comunica. Eu não sei se quem é o responsável por isso. Quando se fala em fake news, ou vamos falar notícias falsas, não vamos tirar esse inglês aí. Inglês, né? Vamos, notícias falsas. Essa é a maldade que existe na vida política hoje e que durante o tempo dos militares não existia a maldade. Não é porque era uma imposição, mas era nós da comunicação, nós tínhamos preocupação em publicar uma notícia. Você concorda? Mais ou menos. Mas... O que havia é o grande problema da censura. Existia, mas eu estou me referindo àquilo que se comunicava. Quem trabalhava... A censura, os militares colocaram incapazes, sabe? Pessoas aí que não entendia de nada para fiscalizar, para olhar, para censurar Cecílio ou censurar um Mino Carta ou censurar um Mesquita, os nomes que faziam estrela na época do jornalismo. Então, colocar pessoa para censurar que sabe muito, muito menos do que aquele. Então, eles cortavam apenas a matéria por cortar. E aí vem aquelas histórias de publicação dos versos de Camões. Sim. E vários. Aqui no Diário, o Cecílio chegou a publicar uma coluna em branco, não é isso? Lembra disso? Então, ele tirou o artigo e soltou em branco. Pronto, aquele de lá é o que passou para os militares invocar. Mas então, o que dizia o branco? Quer dizer, quando que um censor daquele tempo ia entender que ali estava a descrição do belo e não aquilo que ele queria ler ou achava que estava querendo publicar? Sofremos com isso, mas ainda o maior sofrimento volta nessas malditas notícias falsas. E agora já não é dos meios de comunicação. Por exemplo, o seu programa aqui tem critério. Eu tenho critério no meu jornal, os outros, cada um tem no seu.
mas a internet abriu de um jeito que virou uma bagunça. E nós não conseguimos hoje ter uma referência política concreta, porque coloca palavra na boca do outro, falsifica a voz. Eu não sei até onde que nós vamos chegar com isso daí. Porque quando alguém defende que isso é liberdade, eu pergunto o seguinte: existe liberdade sem responsabilidade? Essa pergunta eu deixo para vocês responder. Estão ao vivo, uma pergunta que a gente vai responder com toda certeza, né? Mas vamos primeiro para a participação. Pode abrir para nós, tem participação já do público? Tá aí, ó. Boa noite, Neto. Pergunta: o que vocês acham da nossa situação aqui no estado de São Paulo, com o governador de um partido e o presidente de outro partido? Quem mandou, Mar? Quem que foi? Que foi, deixa eu ver. Tá. E aí, vamos começar. Janaína, obrigado, Janaína, pela sua participação. Partido, o governador não é o mesmo partido, obviamente, do presidente. Eles têm aí os seus, suas diferenças. O que vocês acham? Fica à vontade aí. Tá, eu vou pedir licença para o Cecílio, porque nós precisamos voltar no assunto dele, que é os 60 anos da literatura. Por isso que eu vou ser rápido aqui. Janaína, a resposta é tranquila. Nós tratamos de estadistas. Nós não podemos falar em político que não seja estadista. Ou o governador de São Paulo é estadista e o presidente da República é estadista, ou nós não teremos república, nem estado, nem município. Uhum. Sabe? Isso daí é uma coisa que não existe achar que deve atender ou não deve. Nós temos que considerar que todos os políticos eleitos democraticamente por uma certa quantidade de votos que a lei exige, eles nada mais são, depois de eleitos, funcionários, servidores, que eu acho que esse é o termo melhor que existe, servidores do município, do estado e da nação. Uhum. Eu não consigo imaginar que o prefeito Elinho Zanato, que o governador Tarcísio de Freitas e que o presidente Lula não saibam se encontrar quando se trata do bem do Brasil, do Estado e de Piracicaba. Então, não temos que fugir disso. E isso daí nós temos que exigir como base constitucional, que é aquilo que nós sempre já comentamos aqui, a necessidade desse aprendizado. Pois não, Cecílio. Eu acho que tudo é muito simples. O Evaldo tem razão em tudo isso. Eu acho que a questão é simplesmente democrática. Uhum. Quer dizer, o povo votou num, outro vota naquele, então a convivência entre contrários é democracia. Entende? Agora, o que precisa haver realmente é a cordialidade, a compreensão, a civilidade e o respeito constitucional. Isso, exatamente. Nós vimos isso nessa campanha aqui. Se nós lembrarmos, passamos há pouco tempo, o governador é do meu partido, é do outro partido. Na verdade, o governador tem que respeitar a opção de Piracicaba, assim como o estado de São Paulo tem que respeitar a opção do Brasil. E o município, o prefeito respeitar a opção do bairro que escolheu um cidadão lá para ser o vereador, mais votado daquela região. Verdade, o representante, quando ele chega na cadeira, senta na cadeira, ele não é mais um representante dos 106 mil votos, que foi acho que o número que o Hélio teve. Ele é o representante de 432 mil habitantes na cidade de Piracicaba. Ele passa a ser a pessoa que representa Piracicaba na União e no Estado. Eu concordo plenamente. E com respeito, o que eu acho que faltou um pouco nesses últimos anos, nesse embate, falando das falácias, das informações falsas, é que acabou o respeito no meio político. Acho que um vale tudo. O que, do meu ponto de vista, nós não vemos mais troca de ideias. Nós vemos acusações em tempo integral. Trocas de farpas, né? Como se as farpas resolvessem o problema do município, do estado, da nação. Até, se vocês me ajudarem, vocês vão lembrar melhor, se eu não me engano, quando o Mário Covas saiu para senador, eu era muito novo,
eu via que já tinha esse embate, mas um concorrente dele, né, fazia uma pergunta, ele dissertava sobre o plano de governo dele. Ele nunca entrava na pilha e virou o senador mais votado naquele ano. Eu não lembro se era 90, alguma coisa assim, se vocês lembram mais. E eu falava, gente, nós temos que falar de ideias. Não adianta você atacar a saúde está com problema, a cidade está com problema de asfalto, está com problema de água. E isso não é resolvível em 2, 3 anos. Isso é um trabalho longo prazo. Isso foram problemas que foram se acumulando durante o período e demora-se para resolver. Porque em Piracicaba, a informação que eu tenho é que nós temos mais de 15 mil quilômetros de tubulação embaixo da terra. Antiga, né? Antiquíssimas. Então, assim, antiga. Para você trocar é difícil. Então, não é numa hora ou outra que você vai mudar. Ninguém faz milagre. Então, tem todo um processo. E, ultimamente, acho que tinha uma pergunta de um telespectador, né, Maria, que eu vi ali, ele estava lendo, o pessoal não se interessa mais por política. Não tem mais política. É mais fácil fazer um ringue de UFC, porque ultimamente é o que está acontecendo. Ninguém fala mais de ideias. Raras. Pode ler, Eric, por favor. Tá aí, foi o Leandro que escreveu. Boa noite a todos. Como vocês veem a questão da participação do povo? Hoje participa mais ou no passado a população participava mais? Eu vou responder para depois voltarmos já no assunto da literatura do Cecílio. Tá. Só rapidinho, tem muita participação, viu? Vocês provocam isso aí. Dá para mostrar ali? Só rapidinho de ser. Tem do Leandro, tem mais 2, mais 3 participação. Pessoal dando parabéns, a população participando conosco aí. O importante, quando se fala em participação, eu chamo a atenção para a participação consciente. Isso. Porque participação como gado, como cavalo solto aí pelas invernadas, não dá. Não acrescenta. Ou participa consciente. E essa participação consciente, onde que é? É se dirigir aos canais competentes da República. Sabe? Entender o que é Câmara Municipal. Volto a citar, vamos ensinar a Constituição para as crianças nas escolas. O que um vereador faz, o que um deputado faz. O que um vereador faz, o que um deputado faz. Entender que o legislativo, todos são do mesmo nível. Não existe vereador que é maior ou menor do que um senador, do que um deputado federal, do que um deputado estadual. Eles têm que praticar essa legislação, porque o processo legislativo é muito demorado. E essa participação tem que ser consciente. Agora, só porque alguém falou bonito, falou uma bobagem e encher a praça, é difícil nós tratarmos de política desse jeito. Então, chamo a atenção para a participação consciente. Total. Tem mais perguntas, mas vamos entrar no assunto na nossa pauta, da literatura. Né? Então, eu tenho uma informação boa para vocês que não pude publicar na tribuna antes porque... Mas as fontes são seguras? São seguras. Então a Patrícia Elias, que é filha do Cecílio, me passou uma programação que é surpresa para ele também. Para ele também? Que maravilha, hein? A cada participação uma surpresa, hein, Cecílio? Em agosto nós... Quando eu digo nós, porque nós estamos enganjados. Você é um dos pais das ideias. Sob o controle da Patrícia, nós teremos em agosto o lançamento de um memorial de toda a obra, de todo o trabalho do Cecílio, chamado Memorial Caipiracicabano. Maravilha. Show de bola. E esse memorial, eu vou começar pelo mais novo, vai registrar os 10 anos do Instituto Cecílio Elias Neto, que cuida das publicações, que cuida do material, vai registrar os 60 anos de literatura, vai registrar os 70 anos de jornalismo, vai registrar os 65 anos como diretor de jornal, que ele foi da Folha de Piracicaba aos 20 anos, e aí vai uma série de detalhes que vai formar o Memorial Caipiracicabano. Então essa é a grande notícia, é um projeto grande, não é um projeto pequeno, sabe? E a Patrícia está muito feliz e falou assim, você aproveita comentar isso. E posso tomar liberdade, porque eu sou o irmão mais velho dela,
dizer que vai comemorar os 60 anos dela, porque foi a primeira filha também. Primeira filha. Puxa vida. Só Então, a melhor obra minha foi ser pai há 60 anos. Essa é a melhor obra. Olha que maravilha. Fico feliz. Né? E aqui, então, eu registro o nosso abraço para Patrícia, Sim. e que está empenhada nesse projeto. E estamos aí marcando e vamos contar com a cobertura dos amigos da imprensa. Sim. Um dos pontos nessa exposição vai ser destacar o livro Bagaço da Cana. E aí vem a minha pergunta para o Cecílio. Conta como que foi a história do Bagaço da Cana, que é mais ou menos uma versão caipirascabana daquilo que José Lins do Rego fez na Paraíba com o Menino de Engenho. Só a história é outra. Então, eu gostaria de ouvir você falar sobre aquele calhamaço de história, e que, aliás, termina, eu vou tomar a liberdade aqui de encerrar o livro. Ele termina, o Bagaço da Cana, com as bem-aventuranças, que nada mais foi chamar o capital e o trabalho para que bem-aventurado aqueles que choram, porque está isso, bem-aventurado os mansos e humildes, porque herdarão a terra. E ele termina com o livro, esse capítulo do livro de Mateus, do nosso Evangelho. É isso mesmo? Lembra disso? Agradeço, Evaldo. Evaldo lembra bem isso, porque ele foi o revisor do livro naquela época. Olha, realmente o Bagaço da Cana, o livro, ele tem uma história que para mim também é muito importante. Eu tinha publicado o Eunuco Paristério, o meu primeiro livro, em 1965, que já era o primeiro ano após o golpe militar. E eu ainda estava meio deslumbrado com o lançamento do primeiro livro, eu tinha ainda 23, 24 anos, uma coisa assim. E eu estava, então, com a Mariana, mãe dos meus filhos, só que não tínhamos filhos ainda, assistindo à televisão. Nisso tinha um repórter da época que chamava Tico Tico. Nunca, vocês devem ter ouvido falar dele, o famoso Tico Tico. O Tico Tico vai e aparece. Era a TV Tupi, né? TV Tupi, era a TV Tupi. Naquela noite o Tico Tico aparece na TV e interrompe tudo e fala: olha, Juscelino. Ou seja, Juscelino foi caçado. Juscelino foi expulso da política. Nossa, aquele foi o golpe final. É só para lembrar, uma licença, lembrar que o Juscelino era senador pelo Goiás. Era senador pelo Goiás e era ex-presidente da República. E seria candidato em 65. E seria eleito tranquilamente. Sim. Aquilo me indignou tanto, eu me recordo que tinha um cinzeiro do meu lado, eu atirei na TV e errei. Ainda bem foi isso. Errei. Errou. Errei. Eu fiquei assim, mas não é possível. Agora é o fim do mundo, né? A ditadura, aquele negócio todo, tal. Saí, sentei na máquina. Naquela hora me veio assim a coisa, eu falei, vou escrever. E comecei a escrever, eu fui saindo uma história. Foi saindo uma história. Eu me entusiasmei com aquela história, falei, puxa vida. Eu comecei a mostrar a injustiça social, baseado em Piracicaba. E eu fui passar os dias na casa de uma prima em Pederneiras. Eles tinham era uma fazenda, e ficamos lá e eu comecei a escrever. E minha prima começou a ler. Nossa, primo, nossa, Tony, eles me chamavam, né? Sabe, eu daria um título para esse livro. Eu falei, o que é? Bagaços da Cana. Eu que restou da cana. Lembrar que Pederneiras nasceu no Craveiro e Cravinho, hein? Só um registro aí, né? É verdade. E Bagaço da Cana. Aquilo me entusiasmou mais ainda. Eu falei, não, são bagaço e o resto das açucareiras, da zona. O que acontece? O João Chiarini leu, ficou entusiasmadíssimo, aquela coisa toda. De qual? Vamos publicar.
publicar. Cílio, só trocar? Já vou trocar a pilha pro senhor, que essa pilha acabou. Programa ao vivo acaba a pilha. Pois não. Alô? Agora foi, agora tá. E o Joaquim leu os originais. O Joaquim foi personalidade esquecida injustamente, né? Ele era patrono da juventude intelectual e tal. Ele leu e... Sabe o que eu ia falar? Vamos publicar. Começou que a editora lia, elogiava pra caramba. Não podemos. Mas não pode publicar. Não pode publicar. Era a revolução, não pode... E assim foi. Eu só fui publicar em 78. Nossa. Eu escrevi em 65. E por uma necessidade vital, porque minha mãe estava muito mal, mas muito mal, e ela foi e falou, filho, publique. Né? Publique. Eu falei, eu vou publicar. E peguei o negócio tal, os franciscanos publicaram então o livro. Entende? Daí foi a confusão toda para frente. Foi uma impressão que os caderninhos foram feitos em 16 páginas no diário. Daí o franciscano fizeram acabamento e fizeram então a capa. Foi uma história que eu acho que consegui naquela época dar uma noção mais ou menos do que era a zona canavieira, açucareira em Piracicaba. E o Cecílio talvez não se lembre disso, mas o lançamento do Bagaço da Cana, nós tivemos em torno de 830, 850 pessoas que foram lá para comprar o livro. Foram pegar o autógrafo do livro. Ali na rua São José, no teatro, Sim. foi feito um movimento nesse sentido. Quer dizer, quando se fala em literatura, e aí é importante voltar ao tema, que Piracicaba tem sim o escritor maior. Sabe? E eu não estou falando isso por causa de amizade, não. Eu estou falando a história conhecendo em boa parte, ou talvez em maior parte, conhecendo a obra do Cecílio. E sempre escreveu no ímpeto, viu? Isso o nosso amigo estimado Galdino, se estivesse aqui, ele podia, sempre escreveu no ímpeto. Não, deixa eu escrevo já. O dia que Cobrinha, o sempre lembrado seresteiro Cobrinha, foi preso por causa de alpiste de passarinho, como se fosse droga, e eu me lembro até hoje, o Cecílio me ligou e falou assim, vem buscar a manchete de amanhã do diário aqui em casa. Ele escreveu à mão sobre porque não era notícia, ele já dava a informação e já descia a pua. Aquele tempo a gente usava a expressão era carca-pua. Carca-pua. Então ele já criticando, e no diário circulou quando foi 10 horas da manhã do dia seguinte, o Cobrinha já não estava mais detido, porque era brincadeira de alguém que não servia bem na polícia daquele tempo. Sim. Então, sim. Errado, né? esse ímpeto de tomar defesa, sabe? Isso é importante, na vida da imprensa de Piracicaba. Principalmente a comunicação. E no Bagaço da Cana foi o ímpeto de um cinzeiro que voou e quase pegou a televisão. Por sorte não pegou. Se televisão hoje já é caro, Cecílio, na época eu imagino. Foi o fruto da indignação naquele momento, né? Sim. Mas a indignação sempre moveu o jornalismo naquela época. Moveu o jornalismo, né, Cecílio? Pelo menos o nosso naquela época. E vamos fazer uma lembrança boa aqui, boa e triste, por outro lado, que aquele tempo não se cortava um pé de cana, uma cana, se não fosse com fogo. No primeiro fogo, Sim, você tinha que depois queimar para poder facilitar o corte. Que isso mudou agora, em 98, isso mudou 99, de pouco, até que isso aí foi muito produtivo. Mas o livro... vocês não têm, acho que, exemplar aqui, mas... O exemplar aqui não, esse não. Mas eu vou arrumar um exemplar para você. Esse livro quase se tornou novela da Globo. Olha. Eu cheguei aí até a Globo naquela época. Na época mesmo, Cecílio? Não, 70, foi depois? Depois. Os anos Depois, porque 80. daí começou o problema de censura, aquele negócio todo e tal.
E eu me lembro que eu fui indicado por um grande ator da época chamado Cláudio Cunha. Cláudio Cunha. Cláudio Cunha, que ele era daquele analista de Bagé. Sim, analista de Bagé. E o Cláudio falou, não, vamos levar para a Globo isso, tal, e me levaram para lá, aquele negócio todo. Mas eu fiz uma tolice da época, uma tolice, sabe? Mas aquela, sei lá, até talvez eu diga, vaidade de jovem, de mais jovem, né? Eu estive com o diretor, não sei se contei já isso para você, né? Eu fui com o diretor, Mário, não sei o que era o dono da coisa, né? Começou a conversar, ele já tinha informações do livro e falando. E do lado dele tinha um negocinho que fazia assim, era Ibope. O Ibope. Ligado ali. É, ligado ali. E ele de olho naquilo. Ele virou, nunca mais esqueci daquilo. Ele virou e falou, olha, mas sabe, vamos fazer, vamos conversar, que tal. Mas quem manda é aquilo. E começou a me explicar, né? Olha, estão falando daquele ator agora, esse ator. Olha pro Ibope. Aquele lá tem que ser mais explorado, esse menos explorado, né? Eu falei, mas espera, então vocês mexem no personagem, né? Ah, sim, mexemos. Eu falei, não, então não. Não quero Aí o senhor saber. falou, não, então não quero saber. Não quero saber. Isso foi em São Paulo ou foi no Rio? No Rio. No Rio de Janeiro. No Rio de Lá Janeiro. mesmo na Globo? Lá no Jardim, como chama? Isso. É. Lá mesmo. Falei, não, fiquei bravo, falei, mas como eu tinha... Sabe por quê, gente? Quem escreve assim, ele vive o personagem. Sim. Vive. Claro, Então, claro. por exemplo, os personagens do livro eu era um deles, cada um deles eu era a Graça, tinha uma jovenzinha pobre que morreu, eu morria junto com ela, né? Falei, mas como que vai mexer no meu personagem? Não tem como mexer. Não tem. Cecílio, você sabe que tem uma frase que a gente usa bastante no meio artístico, que é assim: teatro, cinema e televisão. Teatro é a arte do ator. Cinema é a arte do diretor. Então, vamos ver o que está acontecendo com a Fernanda Torres, né? E ela mesma falou, o diretor, ele vinha falar para mim assim pertinho. Exatamente. E a TV é a arte do patrocinador. Então, aí um Ibope lá. Muda tudo. Nós tivemos uma novela um pouco tempo atrás, que era um corredor, o personagem era um corredor, né, de automobilístico, e ele fazia algo criminoso. E o patrocinador falou, eu não quero a minha marca com esse esporte envolvido, ali não tem como, né? E houve toda uma mudança, não deixou de se abordar, mas teve uma mudança. O patrocinador falou, não vou pagar. Infelizmente cai nisso mesmo. Não, né? mas é isso mesmo, isso eu tenho consciência. Fala, Eric. O que me chamou a atenção é que quando o Cecílio foi escrever o livro, né? Ele teve uma indignação porque veio o golpe e existia a possibilidade de ter uma mudança de piora social. Estou correto? Ah, sim, na hora a gente percebeu que aquilo... E eu escrevi sobre isso, o golpe foi do dia 30... Não foi dia 31, começou 31, o golpe foi no 1º de abril. Isso, o 31 foi numa sexta, primeiro no sábado, no domingo eu escrevi um artigo que era Caminhos da Frustração. Vai começar, falei, aqui veio, eu chutei naquela época e acertei. Errei um pouquinho só. Falei, agora é para 20 anos. Está escrito naquele artigo. Só que errei porque foi 21. 21 anos de golpe. E isso, se eu não me engano, aqui pelas minhas contas, faz 61 anos, certo? Foi 64 o golpe, né? O golpe foi 64. O senhor acha que hoje nós estamos desde 86, não, 88 é a nova Constituição, né? Mas onde teve um presidente eleito indiretamente, que foi o Tancredo Neves, que veio a falecer e assumiu o Sarney. O senhor acredita que melhorou? O quê? A diferença social, o nacionalismo, vamos dizer assim, a noção de nação melhorou, piorou ou está igual? O que melhorou fantasticamente, admiravelmente, foi a ciência e tecnologia. Sim. A área de humanidades, em todos os sentidos, essa área decaiu. Essa área está sendo esmagada. Então você vê, por exemplo, a literatura, a sociologia... Tirar a filosofia do 2º grau. Ah? Tirar a
filosofia do segundo grau? Tirar a filosofia. Eu não consigo entender, por exemplo, como se faz ciência sem filosofia. Não entendi, até hoje. Mas mudou muito, mudou muito. Eu sou... A minha adolescência foi no final dos 80, começo de 90, onde você tinha muitas bandas de música expoentes, né? E que faz parte da cultura, tudo. Hoje em dia, eu sinceramente não consigo ouvir uma música criada aqui no Brasil, na atualidade. Eu adoro ouvir as músicas antigas, gosto um pouco de música clássica, enfim. Mas eu vejo que a degradação da cultura que está surgindo. Você falando em música, por exemplo, você vê que até hoje, fala assim, Caetano Veloso, Gil, Chico Buarque, Roberto Carlos, até hoje. Entende? Então, por exemplo, a música, vamos com a música. A Bossa Nova, ela transformou o Brasil, a Bossa Nova. Antônio Carlos Jobim, aquele pessoal todo, era outra história. Eram umas músicas que a gente pode dizer que era de protesto, porque eu lembro bem, tem uma música que me marca, não sei se os senhores vão lembrar, tinha era o Shell que cantava Todo Mundo no Maracanã, que tinha que tomar cuidado, que cantava, tinha uma música que falava, voa o condor, não volta atrás, não sei se o senhor vai lembrar dessa música. Eu assisti, eu era muito novo naquela época. Festivais? Era os festivais, acho que patrocinado pela Shell, ESSO, acho que foi uma coisa isso. É que hoje não tem mais a ESSO aqui em Piracicaba, né? Mas eram músicas que me marcaram. A música era Voa Condor. Eu lembro que era um Cabo Veludo. Eu tinha 84, 85, eu era novinho. Aqueles festivais da Record. Isso. Mas no começo, eles foram um impacto tremendo. Inclusive aquela música do Vandré. Do Vandré, sim. Aquela música se transformou, a música do protesto, da revolução. Então eles começaram, depois que calaram aquilo, nós ficamos também sem veículo musical na época. O Chico, as letras do Chico são um protesto permanente. Mas hoje nós estamos no século XXI. Tivemos mudanças, tivemos direita no poder, esquerda no poder e centro no poder, eu centro-esquerda, centro-direita, aí vocês podem até dizer mais para mim, que foi Fernando Henrique Cardoso, não sei se eu entendo ele como centro-direita, à época, não sei se eu estou certo ou errado, Evaldo, você com a sua sapiência, por favor, me corrija se eu estiver errado. Deixa eu quieto um pouco. Não, viu? Eu gosto de cutucar, você não tem graça, quando né? Quando você fala em direita e depois nós estamos citando em Chico Buarque e ele não ter ido receber o prêmio Camões por causa da direita, é difícil a gente falar em política dessa turma aí. Não, eu acho que deveria ter ido, né? O respeito, ele tinha o direito a receber dele, ele deveria ter ido. Eu não sou contra isso. Eu acho que isso é democracia. Mas onde que está o estadismo? Aí que ia ser estadismo. Ele não ir que foi a realidade democrática, porque ele se negou aí um lugar onde havia justamente a tirania, havia a antidemocracia, né? Olha, gente, não dá para a gente contar o que foram aqueles anos. Não dá para contar. Tem que ter vivido, inclusive nós naquela época. Eu tive, não sei, mais de 40 processos, prisão, aquele troço todo, porque escrevia, né? Mas nós não sabíamos a realidade ainda. Nós estamos protestando com coisas aparentes, com coisas que a gente achava que era um atentado à democracia. Mas nós não sabíamos, por exemplo, das torturas, não sabíamos das mortes, que só vieram aparecer depois. Foi aqui em Piracicaba houve isso. Olha só. Essa de Piracicaba a gente conhece algumas histórias, né, que houveram, mas trazendo hoje, né, para a realidade, nós precisamos nos unir. Não sei se vocês concordam. Acho que esse extremismo precisa chegar no último capítulo do Bagaço da Cana, que você teve a oportunidade de entender tudo. Com as bem-aventuranças do Evangelho de Mateus. Que é essencial. Estamos chegando. Pois não, Cecílio, pode falar. Só dizer,
é o ideal, uma utopia, essa união. Né? É um sonho. É o sonho, né? É o sonho. É isso, né? É o sonho, O poder, ele divide. O poder divide, não tem jeito. É a luta pelo poder, em todos os níveis. Onde tiver poder, há divisão. Eu não acredito nisso. A democracia é uma proposta também. Não é? Porque você veja, por exemplo, não há democracia para periferia, não há democracia para o desempregado, não há para o analfabeto. Não há. A democracia ainda, ela está no plano atende a ideológico. nós que somos parte de uma elite. Aham. Somos uma elite cultural, elite econômica e assim por diante. Ó, estamos chegando no final. Essa conversa rende, vocês têm que chegar aqui às 6 horas, Evaldo. Pois não, Maria. Tem acho que participações, vai né? ter que dar uma corrida aqui, Corre vou ter aí, que vamos lá. deixar para semana que vem, tá? Só registrar que a Cleide está adorando, muito bom continuar tendo essa aula, que maravilha, tô amando, tô aprendendo muito. É importante se as escolas ensinassem a Constituição, viu? A Cleide, obrigada. Ó, também aqui o Leandro ficou contentíssimo do memorial, a gente vai continuar falando, viu? Parabéns a todos os envolvidos. João Chiarini está lá no céu batendo palmas. E a pergunta do Tiago vai ter que ficar para a semana que vem, que eu acho que aqui vai render, viu, Tiago? O Tiago tá lá assistindo a gente aqui, ó, em Osasco, tudo bem? Legal. Que papo gostoso, adoro história. Conversar com pessoas de mais idade, tem muita experiência para passar, então parabéns por esse quadro, mas eu perdi o comecinho. Posso jogar lenha na fogueira? É o seguinte, estou vendo que tem 3 visitas muito inteligentes e alto nível intelectual. Se eu tocar na esfera do judiciário, STF, a nação brasileira está desgostosa com o Supremo, pois é nítido que decisões são tomadas a favor de X ou Y, porém em cima do judiciário apenas o Senado, quem tem o poder para desfazer uma ação. Porém, o que notamos é que o Senado fecha os olhos para a reação do povo brasileiro e o nosso Supremo, quem manda no país hoje. Aí ele continua aqui, na opinião deles, qual é a solução? Seria interessante o presidente não colocar mais indicado para o ministro do STF? Sim, apenas um ministro por competência. Ixi, peguei pesado. E aí, gente? Acho que vai ter que Eu acho que não vai dar para responder, ó, que tem 1 minuto. Mas, ó, tem mais participação, tem parabéns, tem abraços. Chegamos ao final, né? Nós só temos que responder o Evaldo da pergunta de liberdade e responsabilidade. Sim, por favor. Na minha visão, Evaldo, sim, toda liberdade de expressão, você tem que ser responsabilizado pelo que fala. E é por isso que existe a lei. Existem os meios legais de ser feito isso. É a minha visão. Nós temos o judiciário que faz isso, né? Que é a parte dos 3 poderes que emanam do povo. Então, se você fala e não comprova, cria uma falácia, você tem que responder legalmente. Eu acredito nisso. Qualquer lado. É a minha visão na sua pergunta respondida. Continua o assunto? Eu não sei como é que está o horário. Chegamos ao final. Semana que vem, Evaldo. Semana que vem, Evaldo. Eu responderei com o maior prazer essa colocação sua. Muito bom, muito bom. Cecílio, obrigado. Eu que agradeço. O senhor Muito obrigado. está convidado, na medida do possível, você disse, de estar aqui conosco terça-feira que vem. Quando o Evaldo puder me trazer, eu venho. Como é que é? Pega o microfone do povo pra você ouvir isso daí. Assim? Pega o microfone do povo pra você ouvir isso daí. Terça-feira é o último episódio nosso. Não! Porque nós somos idosos e cansados. Precisamos descansar. Poxa vida! Eu coloquei um suquinho de laranja. O senhor viu? Tem um suquinho de laranja ali. Depois você vai olhar lá. Depois você vai olhar. Cecília, obrigado. Evaldo, obrigado. Muito obrigado pra você. Eric, valeu. Imagina, eu que obrigado aí agradeço. pela parceria, por estar junto conosco aí, viu? E eu que agradeço e, de novo, são luzes para nós. Isso aí. E a democracia é verdade, Cecília. Eu aprendo muito. Eu tenho prazer de estar aqui com vocês. Eu aprendo muito.